Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós vamos para o nosso último bloco, ou a nossa última aula, a respeito do direito individual do trabalho. O que nós trataremos no presente encontro, certo? Nós vamos encerrar a parte de duração do trabalho, né? Nós vamos ver alguma noção inicial aí a respeito de férias. Vamos falar sobre a extinção do contrato de trabalho e, por fim, encerraremos com o aviso prévio. Então vamos lá, né? Encerrando aquela parte de duração, né, do contrato de trabalho, nós temos aí, segundo o artigo 62 da CLT, uma lista de empregados que estão excluídos das horas extras, ou seja, esses empregados eles não vão receber as horas extras. Consoante o inciso 1º, nós temos aqueles empregados que exercem alguma atividade externa ao estabelecimento empresarial, só que essa atividade ela deve ser incompatível com a fixação de horário de trabalho. E um outro requisito nesse inciso 1º é que essa condição ela deve ser anotada no contrato, aliás, na carteira de trabalho. Temos aqui o inciso 2, no caso de gerentes exercentes de cargo de gestão, ou seja, aqueles gerentes que não têm a figura aí da subordinação jurídica, pois por isso eles se equiparam aí ao patrão aí, em termos fáticos. Ok, gente? Então, nesse caso, gerentes sem subordinação jurídica estão enquadrados aí no rol de empregados excluídos da hora extra, e temos os empregados em regime de teletrabalho. Entretanto, não é qualquer empregado de regime de teletrabalho. Esse empregado ele tem que produzir aí, né? Tem que ser remunerado por peça produzida ou por tarefa feita. Então, em resumo, nós temos os empregados que exercem atividades incompatíveis com o horário de trabalho, e essas atividades elas devem ser anotadas na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Temos os gerentes que não possuem subordinação jurídica e por isso eles se equiparam para efeito aí, né, da lei aos diretores e chefes de departamento ou filial, e temos os empregados em regime de teletrabalho que são remunerados por produção, seja essa produção por peça ou por tarefa. Em relação à jornada de trabalho, nós temos regras específicas para categorias específicas. Como o nosso curso ele é compacto, ou seja, ele tem uma previsão aí de 40 horas, nós não vamos ter tempo hábil de ver pelo menos uma noção ou um resumo sobre cada categoria. Assim eu vou deixar aqui os dispositivos que regem cada categoria para os senhores conferir uma lida aí, né, seja onde os senhores estiverem. Aí temos aqui os bancários, que são regidos pelo artigo 224 a 226 da CLT. Temos o pessoal que trabalha com telefonia, artigo 227 a 231, os ferroviários, 236 até o 247, o pessoal que labora em frigoríficos, artigo 253 da CLT, e o pessoal que labora em minas e subsolos, nós temos aí o artigo 293 até o artigo 298 da CLT. Temos aqui o período de repouso da jornada de trabalho. Como que funciona esse período de repouso? Nós temos de um lado a jornada, ou aliás, o intervalo intrajornada, e no outro norte nós temos o intervalo interjornada. O intervalo intrajornada, ele acontece dentro da jornada de trabalho do empregado. Exemplo, se o empregado ele labora numa firma das 8 até as 18 horas, o intervalo intrajornada vai acontecer
no interstício de tempo de 8 até as 18 horas. Se o empregado ele labora no mínimo 6 e no máximo 8 horas por dia, então o patrão ele obrigatoriamente ele deve conceder aí no mínimo 1 hora de intervalo intrajornada. Entretanto, se o empregado ele labora de 4 a 6 horas diárias, então esse intervalo mínimo o patrão vai ter que conceder aí no prazo de 15 minutos. Então será de 15 minutos o intervalo entre a jornada para o empregado que trabalha no mínimo 4 horas, no máximo 6 horas por dia. A ausência de concessão desse intervalo vai gerar o que para o empregado? Ele vai gerar aí um acréscimo aí salarial de 50% sobre a remuneração total. Então, um empregado que trabalhar sem ter esse intervalo entre a jornada, ele vai receber, além do salário dele, mais um acréscimo de 50%, ok? Se ele recebe aí R$100 a hora de trabalho, ele vai receber aí, no caso dentro desse intervalo de interjornada, o equivalente a R$100, pelo menos uma equivalência proporcional, mais 50%. Se, por exemplo, era para ter concedido 1 hora e não concedeu, então ele vai receber R$100, que seria a hora normal, mais R$50 aí, que é o acréscimo de 50%. E temos aqui um intervalo interjornada. Esse intervalo interjornada ele acontece entre 2 jornadas de trabalho, ou seja, um empregado ele labora das 8 até as 18, depois ele vai para casa, vai descansar, vai dormir, vai jantar. E essa ida para casa, esse descanso que ele tem em casa, nós consideramos como um intervalo interjornada. Esse intervalo interjornada, ele deve ser de, no mínimo, segundo a CLT, 11 horas, certo? Consecutivas, ok? Se houver o desrespeito a esse intervalo de 11 horas, o empregado ele vai ser pago aí a título de hora extras, que vai equivaler aí à sua remuneração normal, mais os 50%. Por último, nós temos o intervalo intersemanal, que também é conhecido como descanso semanal remunerado. Esse descanso semanal remunerado, segundo a Constituição Federal, será concedido preferencialmente aos domingos. E esse intervalo ele tem que ser no mínimo de 24 horas. Assim, para efeito aí de hora extra, a soma do intervalo interjornada e a intersemanal será de 35 horas. Ou seja, se o empregado ele labora no sábado, ele vai ter que gozar aí do seu intervalo interjornada de 11 horas, mais o dia de domingo, preferencialmente, que o dia é 24 horas, Então, vai se somar o intervalo interjornada mais o intervalo que acontece no domingo, que é de 24 horas. Então, gente, nós teríamos aí no total de 35 horas, certo? Então, o intervalo intersemanal, ele é de 24 horas, incide preferencialmente no domingo e caso ocorra esse descanso de final de semana, é preciso haver aí um intervalo interjornada de mais 11 horas, total 35 horas. Se o patrão ele resolve conceder aí o descanso semanal remunerado na segunda, o esquema permanece o mesmo. Ele tem que ser, o patrão há de se respeitar sempre esse intervalo interjornada de 11 horas, ok? Férias, como é que funcionam as férias? Existe o período aquisitivo e existe aí o período concessivo. O período aquisitivo é aquele período em que o empregado ele trabalha durante 12 meses. Após esse período aquisitivo, o patrão vai ter um período de mais 12 meses. Esse período de mais 12 meses é o período concessivo. Para quê? Para que o patrão conceda as férias
para o empregado. Então, as férias, elas serão aí concedidas no período concessivo. O empregado, ele vai ter aí direito às férias de 30 dias, certo? Caso ele cometa até no máximo 5 faltas, vai ter aí férias aí de 24 dias, com até 14 faltas, todas essas faltas injustificáveis. 18 dias, no caso de até 23 faltas, e 12 dias até 32 faltas. Ok? O empregador, antes de conceder as férias para o empregado, ele deve pré-avisar, né? Ele deve avisar previamente, com antecedência mínima de 30 dias, para que o empregado, né, planeje as suas férias. Então, antes da concessão, o patrão ele é obrigado a avisar previamente o empregado no prazo de 30 dias de antecedência das férias, ok? O propósito é para que o empregado planeje aí as suas férias da maneira que lhe aprouver. Ok? E esse período de férias ele é considerado uma interrupção do contrato de trabalho, ou seja, essas férias elas serão remuneradas e para todos os efeitos as férias serão cotadas a título de tempo de serviço. Pessoal, existem alguns casos em que o empregado ele não vai ter direito às férias. Esses casos estão concentrados aí nos incisos do artigo 133 da CLT. Quais são esses casos? Quando, por exemplo, um empregado abandonar o emprego e não for readmitido dentro do prazo de 60 dias, no caso aí de licença remunerada por mais de 30 dias, também o empregado não vai ter aí direito às férias, né? Então temos o primeiro caso, quando o empregado ele abandona e não é readmitido dentro do prazo de 60 dias, esse empregado ele não vai ter direito às férias. Temos o caso em que o empregado ele vai gozar de uma licença remunerada por mais de 30 dias, esse empregado também não vai ter direito às férias. Ou quando o empregado ele deixa de trabalhar, mas mesmo assim percebendo o salário por mais de 30 dias em virtude da paralisação da empresa, certo? Seja essa paralisação parcial ou total. E temos aqui um outro caso em que o empregado ele recebe aí um auxílio previdenciário por um prazo aí superior a 6 meses, mesmo que esse prazo seja descontínuo durante um ano. Então, se um empregado ele recebe um auxílio previdenciário por 6 meses, sendo esse prazo contínuo ou não, ele não vai ter direito às férias. Remuneração das férias. A remuneração das férias ela está prevista no artigo 7º, inciso 27 aí da Constituição Federal, e a remuneração, como que ela vai se suceder? O empregado ele vai receber o salário dele normal e vai ser acrescentada aí uma parcela de 1/3 do salário dele, certo? Se um empregado aí ele ganha, vamos supor, 10 mil brutos, então vai se acrescentar o quê? 1/3 aí sobre 10 mil brutos, certo, gente? Então ele vai receber aí, no caso aí, né, mais de 3 mil reais aí, que seria o abono de férias. Existe a situação de, entre aspas, né, venda de férias, ou seja, o empregado, obviamente, ele não tem direito de vender todas as suas férias, ele não tem direito de vender os 30 dias de férias, mas a lei permite que ele venda aí pelo menos uns 10 dias de férias, certo? Entretanto, se o empregado pretende vender 10 dias de férias para o patrão, esse abono de férias ele deverá ser requerido aí no prazo de 15 dias antes do período aquisitivo. Então, antes de terminar o período aquisitivo,
o empregado aí ele tem que manifestar o interesse de vender aí as suas férias aí, né? Ou seja, ele pode ter direito aí de vender aí 10 dias de férias. Tratando-se de férias coletivas, né? Essa venda ela deverá ser objeto de acordo coletivo ou de outra negociação coletiva, ok? Ou seja, é preciso haver aí uma intermediação sindical. E como é que é feito o cálculo dessa venda de férias, né? No caso, vamos supor, se o empregado ele recebe um salário de R$2.000 brutos, como é que vai ser feito esse cálculo? Primeiro você vai ter que saber aí, né, o dia, quanto é que vale a diária desse empregado. Então você vai ter que pegar o salário de R$2.000 e dividir pelo número de dias que comumente tem um mês, que são 30 dias. Então aqui vai dar uma quantia aqui de mais ou menos uns R$66 a diária. Então, pegando aí o valor da diária, vai se multiplicar por 10 e aí o empregado ele vai receber aí R$666,60. Então, como é que é feito esse cálculo? Ele vai receber o salário dele normal, mais um plus salarial de R$666,60 aqui no nosso exemplo hipotético. Ou seja, ele recebe o salário normal mais o abono pecuniário, ok? Que seria o cálculo aí de 10 dias de salário normal. Então, ele recebe o salário de 30 dias mais o salário de 10 dias. Então, o empregado ele recebe aí um plus salarial caso resolva vender as férias. Agora vamos para o segundo tema aqui da nossa aula, que se trata da extinção do contrato de trabalho. Bem, qual seria o conceito, né, de extinção do contrato de trabalho? O conceito seria o quê? Seria a cessação, o término do vínculo de emprego. E esse término ele se sucede através de diversas formas. Quais são essas formas aí? Nós temos a resolução, né, que é uma forma de extinção de contrato de emprego. Nós temos aqui a rescisão e temos a resilição. Resolução. O que seria a resolução? É quando uma das partes, seja o empregado, seja o patrão, descumpre uma cláusula contratual, ou seja, deixa de cumprir uma cláusula que está prevista aí no contrato, ok? Então, nesses casos, aí pode gerar aí uma despedida por justa causa, ou então uma despedida indireta no caso aqui, na hipótese em que o patrão, certo, descumpre a cláusula contratual. E temos também aqui a culpa recíproca, ou seja, quando o patrão ou o empregado, né, ambas as partes, descumprem o que está disposto no contrato. Temos aqui a rescisão, que acontece quando o contrato de emprego ele é ilegal, ou seja, ele atenta contra a lei, é ilícito, vai contra o que a lei prescreve. Exemplo é a contratação de funcionário público sem o concurso público. Se contratar um funcionário público seletista sem o concurso, então temos aí no caso de eventual rescisão. Então a administração pública vai ter que rescindir o contrato, haja vista que esse contrato de emprego entre o funcionário e a administração é um contrato ilegal, já que o funcionário, né, foi admitido no emprego sem o concurso público. E temos aqui a resilição, que é o desfazimento do contrato através de um acordo, certo? Através de um acordo. Essa resilição ela pode ser sem justa causa, certo?
Pode ser um pedido de demissão do empregado ou pode ser um distrato. O que é um distrato? É quando o patrão e o empregado, ambos, em comum acordo, resolvem colocar um fim aí ao vínculo de emprego. Rescisão de contrato de trabalho por justa causa. Existe um rol, que é um rol fechado, um rol taxativo, previsto aí na CLT, segundo o artigo 482, em que o empregado ele pode ser demitido por justa causa. Entretanto, para que haja essa demissão por justa causa, é necessário haver aí um preenchimento de determinados requisitos. Quais são esses requisitos? O primeiro requisito seria a gravidade da falta, ou seja, a falta que o empregado descumpre, ela tem que ter uma previsão no contrato ou até mesmo previsão na própria CLT. É preciso que haja, um outro requisito, a proporcionalidade da pena. Não pode haver, por exemplo, uma punição desproporcional. Em outras palavras, seguindo aqui um exemplo, vamos supor que tem um empregado aí, que esse empregado ele é uma pessoa altamente produtiva, sempre cumpriu as metas da empresa. Entretanto, em um determinado dia, ele pegou algum engarrafamento e chegou 5 minutos atrasado no trabalho. E o patrão, o que ele fez? Ele foi lá e demitiu o empregado porque ele se atrasou por 5 minutos. E a punição, essa punição aí que o patrão resolveu aí combinar, foi uma punição de demissão, certo? O empregado ele foi demitido aí como forma de punição. Obviamente, essa demissão é uma sanção desproporcional, certo? Desproporcional. Ok? Temos aqui o nobis in idem, em outras palavras, uma falta cometida por empregado e seja uma punição. Você não pode, por exemplo, fixar 5 punições por uma falta cometida, de outro modo, a cada uma falta há uma punição. Não pode haver mais de uma punição incidindo aí, via de regra, sobre a mesma falta. Temos aqui a imediatidade, ou seja, se o empregado cometer uma falta, o patrão ele deve imediatamente punir o empregado, salvo se no regulamento da empresa tiver ali previsão de sindicância administrativa ou processo administrativo. Então, nesse caso, se a empresa prevê ali no seu regulamento uma sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar, obviamente essa punição ela não será imediata. Ok? O segundo requisito é a vinculação entre a infração e a pena, ou seja, tem que haver aí um nexo de causalidade. Ou seja, o empregador ele se vincula ao fato ensejador da causa. Não pode haver punição do empregado por faltas que no pretérito não foram apuradas. Ok? Temos aqui um terceiro requisito, que é conduta dolosa ou culposa do obreiro. Em outras palavras, o patrão precisa comprovar que houve uma culpa lato sensu. A culpa lato sensu ela se subdivide em dolo, negligência, imprudência e imperícia. O dolo seria a intenção de descumprir o contrato. A negligência seria o descumprimento do contrato por erro do empregado, e esse erro ele tem que decorrer de uma falta de cuidado, de uma falta de zelo em relação aí ao cumprimento dos deveres decorrentes do seu emprego. Nós temos aqui a imperícia, ou seja, quando o empregado ele não tem um domínio técnico de um determinado ofício dentro ali da sua profissão, e mesmo não tendo domínio técnico,
ele mesmo assim ele tenta e acaba errando. Eu vou dar aqui um exemplo: um médico ele é contratado no hospital, vamos supor que é um médico clínico geral, ele não é cirurgião, não fez especialidade, não fez nenhuma especialização em cirurgia. Entretanto, surge no caso aí, surge dentro do hospital, né, ele é empregado do hospital, surge no hospital um caso de cirurgia, e ele mesmo não tendo domínio, mesmo não tendo especializado em cirurgia, ele mesmo assim tenta fazer cirurgia, porém isso acaba lesionando o paciente, tendo em vista essa falta de técnica do médico. Então a imperícia seria uma ausência de técnica, né, por parte do funcionário. E temos aqui a imprudência, é quando o funcionário ele erra por afobação, erra por uma conduta precipitada, ok? Então isso aí é o caso de imprudência, ok? Então o patrão, para demitir o empregado, ele tem que comprovar o dolo, a intenção aí do empregado de lesionar uma cláusula contratual. Temos a negligência, a imprudência e a imperícia, ok? Agora temos aqui as hipóteses de justa causa, né? Além do que está ali disposto no contrato, nós temos também algumas hipóteses legais em que pode aí gerar uma demissão por justa causa. Quais são essas hipóteses aqui? Vou citar algumas. Nós temos o ato de improbidade, em que o empregado ele age de maneira desonesta. Só que essa desonestidade ela tem que ser um ilícito previsto em lei, ou seja, tem que ser um ato contrário à lei, certo? Um ato desonesto contrário à lei. Nós temos a incontinência de conduta, que são condutas aí que tenham um teor pornográfico ou sexual dentro da empresa. Exemplo, quando o empregado ele acessa conteúdo pornográfico dentro do ambiente do trabalho. Isso é um caso aí, né, um exemplo de incontinência de conduta. Nós temos também a hipótese em que o empregado ele é condenado a uma prisão. Então, se ele está preso, ele não vai poder trabalhar, e isso aí é causa de demissão por justa causa. Temos a desídia, quando o empregado ele atua com desleixo, ou seja, ele chega quase sempre atrasado no trabalho, não cumpre as metas dentro de um prazo ali previsto no regulamento da empresa. Se a empresa ela fixa metas e fixa prazos para cumprir essas metas, e o empregado ele sempre fica descumprindo, isso também é um indício de desídia, ou seja, de desleixo com o cumprimento aí das suas funções. Temos também a embriaguez, né, quando o empregado rotineiramente chega alcoolizado, né, certo? No seu posto aí de trabalho. Temos aí o caso de violação de sigilo, de segredo industrial, de segredo empresarial. Temos o ato de insubordinação, quando o empregado ele descumpre reiteradamente as ordens, certo? As regras estabelecidas pela empresa. Temos aqui o abandono de emprego por mais de 30 dias, ok? Isso também é causa em que enseja a demissão por justa causa. Temos aqui atos lesivos contra a honra dos clientes, colegas e patrões. No caso, é quando o empregado comete crimes contra a honra, né? Temos a injúria, a difamação, né? A calúnia. A injúria seria a lesão contra a honra subjetiva, ou seja, seria o xingamento do empregado em relação ao patrão ou aos clientes. Temos a difamação, quando o empregado imputa uma conduta que acabe lesionando a reputação dos colegas, do patrão e do cliente. E temos aqui a calúnia, que é uma imputação de falso crime contra clientes, patrão e colegas, certo? Então, os atos lesivos contra a honra, eles ensejam aí a demissão por justa causa.
Temos também a perda de habilitação para o exercício da profissão. Vamos supor que um advogado ele seja contratado para uma empresa aí, né, na figura de empregado, com o intuito de prestar serviços de consultoria jurídica habituais, inclusive ele tem uma carga horária na empresa e etc. No entanto, né, além dos serviços, né, de consultoria, ele também é o advogado, né, litigante da empresa, ou seja, ele atua ali nas varas do trabalho, por exemplo. Vamos supor que esse advogado ele perde ali, né, vamos supor que existe uma perda de habilitação, ou seja, a OAB vai lá e cancela o registro desse advogado, né, diante de uma penalidade aí. Então, nesse caso, existe a perda de habilitação. E essa perda de habilitação, quando o advogado ele perde a condição de advogado, que para você ser advogado, você precisa ali, além de ser bacharel em direito, prestar uma prova, né, prestar um exame de ordem. No caso da perda dessa habilitação, ela também se configura como hipótese de justa causa. Temos também os casos de rescisão indireta. Esses casos de rescisão indireta é quando quem descumpre a cláusula contratual ou quem descumpre a lei, no caso, é o patrão. Ok? Então, quais são as causas ali que seja a rescisão indireta? Ou seja, quem descumpriu o contrato foi o patrão. Então, o empregado ele tem direito de pedir a rescisão do contrato. Certo? Ele vai ter o direito de pedir a rescisão do contrato. Então, essas cláusulas, elas estão enumeradas basicamente no artigo 483 e vamos citar aqui algumas. Temos aqui um caso de exigência de serviços superiores às forças do empregado, ou seja, quando o patrão ele passa ali quando ele passa para o empregado aí um conjunto de metas exageradas, né, que acabam afrontando o bom senso, ou, por exemplo, quando o patrão exige que uma mulher, uma empregada, ela empregue força muscular ali de 40 quilos diariamente, sendo que a lei ela coloca um limite aí dessa força muscular para 20 quilos, ok? Temos aqui o rigor excessivo no tratamento do empregado, quando ocorre aí punições desproporcionais. Vamos supor aí que o empregado chegou 5 minutos atrasado, e o que o patrão faz? Ele suspende ali o empregado sem remuneração por 20 dias, isso obviamente é uma punição desproporcional e isso pode, né, configurar como rigor excessivo. Temos aqui a exposição do empregado sem justificativa plausível ao mal considerado, como a exposição a ambientes insalubres, perigosos, né, sem que esse empregado, né, notifique o Ministério do Trabalho, sem que esse empregado adote os procedimentos legais cabíveis. Isso aí também é causa aí de rescisão indireta, né, no caso a justa causa, o pedido de rescisão é por justa causa em favor do empregado, né? O empregado é que ele vai justamente pedir ali a rescisão indireta. Temos aqui a prática de ato lesivo, no caso essa prática é do patrão contra o empregado, né? A honra do empregado, bem como a honra da sua família, que seriam os crimes contra a honra. Ofensas físicas, agressões físicas por parte do patrão contra o empregado, redução do trabalho, que no caso, né, por peça ou por tarefa, a ponto que o salário, a remuneração desse empregado seja reduzida de maneira sensível. Então, nesse caso, isso também é fator de rescisão indireta. Dispensa sem justa causa. Quais são os direitos, certo, mais básicos que o empregado tem no caso de dispensa sem justa causa? Nós temos o direito ao aviso prévio, temos as férias indenizadas, sejam essas férias proporcionais ou férias integrais. O que seria férias integrais? Férias integrais é quando o empregado ele completa ali o período aquisitivo, então ele tem direito aos 30 dias, certo? Seriam as férias integrais.
Agora, quando ele não completa o período aquisitivo aí de 12 meses, aí, então ele pode ter direito às férias proporcionais, certo? Então, ele tem direito às férias integrais, no caso de cumprimento integral do período aquisitivo, ou férias proporcionais, quando ele não completa o período aquisitivo, certo? Além dessas férias, mais um abono aí de 1/3, o 13º proporcional e integral, ok? No proporcional se houver, né? Integral também. O levantamento aí dos depósitos do FGTS, lá mediante a Caixa Econômica. A gratificação, né, a natalina, que seria o 13º, né, vencido ou vencendo, isso aqui é uma redundância. O empregado ele tem o direito, e mais a multa aí de 40%, certo? 40% aí do FGTS. Temos aqui um caso peculiar na lei que diz respeito à indenização adicional. Essa indenização adicional, ela tem previsão ali na Lei 6.708 de 1979. E como que ela acontece? Acontece o seguinte: vamos supor que tem um acordo ou uma convenção coletiva, e esse acordo ou convenção coletiva ela estipula que uma determinada categoria vai ter um reajuste salarial. Caso o patrão ele demita o empregado antes, 30 dias, até 30 dias antes desse reajuste, com punição, o patrão vai ter que pagar aí ao empregado uma indenização adicional equivalente ao salário mensal. Então, isso acontece quando ocorre uma convenção coletiva, ou um acordo, etc., ou um acordo entre o empregado e o patrão, e o patrão, de reajuste salarial, e ocorre aí uma demissão antes aí do prazo aí de 30 dias que antecede aliás, ocorre uma demissão incidente no prazo de 30 dias que antecede a data da correção salarial. Dispensa, agora vamos para a dispensa com justa causa. O que o empregado tem direito aí, quando ele é dispensado e essa dispensa ocorre com justa causa? No caso, o empregado ele tem direito ao saldo de salário, às férias vencidas, porém ele não tem direito às férias e nem o 13º proporcional. Ele não vai ter direito ali à indenização de 40% aí do FGTS, e também não vai ter direito de sacar o FGTS, nem vai ter direito aí ao seguro-desemprego. Agora, e se o empregado ele pede demissão, quais são os seus direitos? Ele vai ter direito às férias indenizadas, sejam essas férias integrais ou proporcionais. Ele também vai ter direito ao 13º salário, 13º salário proporcional ou integral, se houver. Porém, o empregado que pedir demissão, ele não vai ter direito. Ele não vai ter direito ao levantamento do FGTS, ele não vai ter direito aí de sacar o FGTS, não vai ter direito aí à multa de 40% e nem vai ter direito ao aviso prévio. Ok? Aposentadoria espontânea. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção de contrato de trabalho, diferente do serviço público estatutário, ok? No caso aí, se houver uma demissão por aposentadoria espontânea, isso será equivalente a uma demissão sem justa causa, ok? Então, gente, a aposentadoria espontânea ela não gera a cessação do contrato de trabalho. No entanto, se o patrão dispensar, nós teremos aqui uma equivalência à demissão sem justa causa. Ok? Agora, se a pessoa se aposentar e quiser sair do emprego, ok? Ela vai ter que conferir aí o aviso prévio, certo? Ela vai ter que conferir o aviso prévio. E outra coisa, vai ter que conferir o aviso prévio ao patrão, e ela não vai ter direito aí à multa de 40%. Dispensa indireta ou rescisão indireta é quando quem comete a infração contratual não é o empregado, mas sim o patrão.
No caso, né, do contrato lesado pelo patrão, quais são os direitos do empregado? Nós temos o levantamento do FGTS, nós temos o 13º proporcional e integral, se houver, nós temos as férias integrais e proporcionais, se houver, temos a multa de 40% e temos também o direito ao aviso prévio. Ok? Acordo ou distrato, ou seja, existe aí, né, um término do vínculo de emprego em que existe aí um acordo. No caso de acordo, né, um acordo mútuo de patrão e empregado, como é o caso do programa de demissão voluntária, por exemplo, nós temos ali o aviso prévio, e nós temos a indenização sobre o saldo aí do FGTS. Em ambos os casos, essas verbas elas serão devidas pela metade, ok? Serão devidas aí pela metade. Culpa recíproca. A culpa recíproca ela ocorre quando há violação contratual tanto por parte do patrão quanto por parte do empregado, ok? Reconhecida aí a culpa recíproca, né? O empregado ele vai receber todas as verbas equivalentes a uma demissão sem justa causa, porém ele vai receber o quê? Em termos de valores, a metade, ou seja, 50%. Morte do empregado. Se o empregado ele morrer, quais são os direitos dos seus familiares? Os seus familiares terão direito aí a sacar o FGTS, terão direitos aí às férias integrais e proporcionais, terão também direito às férias, ao 13º proporcional e integral, se houver. Porém, os familiares não terão direito à multa aí de 40% do FGTS, nem um aviso prévio remunerado. E se o patrão morre? Nesse caso, via de regra, é claro que a legislação tem exceções aí, no material complementar os senhores poderão apreciar as exceções, mas no caso de morte do empregador, via de regra, haverá uma continuidade da atividade, ou seja, né, vai continuar como está. Né, o vínculo de emprego, via de regra, ele não é cessado, ok? Só haverá a rescisão contratual se a atividade empresarial cessar, se a empresa fechar, ok? Temos outros casos aqui, né, de extinção da empresa aí, por força maior, que ocorre em casos de acidentes e etc. Haverá também um pagamento aí equivalente à demissão sem justa causa, porém esse pagamento será pela metade, ok? Será pela metade. Temos também aqui a extinção da empresa por falência, ok? Os direitos trabalhistas eles vão subsistir no caso da falência, certo? E isso vai equivaler também à demissão aí, sem justa causa, já que o ônus da atividade empresarial fica aí sob as costas do patrão. No entanto, não vai incidir a multa aí do artigo 477 do parágrafo 8º da CLT, que é aquela multa devida por atraso de pagamento de verbas rescisórias. Temos também aqui a extinção da empresa por ato, né, exclusivo do governo, ou seja, quando o próprio governo paralisa as atividades empresariais e isso acaba quebrando a empresa. Aí, nesse caso, via de regra, quem vai pagar as verbas trabalhistas não vai ser a empresa, mas sim o próprio Estado. Então, a responsabilidade, via de regra, é do Estado. No caso do Covid-19, nós temos aqui um material complementar que vai falar sobre essa situação, ok? Se nesse caso aí de empresas que, devido ao lockdown, isso acabou provocando aí um prejuízo financeiro e essas empresas não conseguiram suportar ali o número de empregados, quem seria a responsabilidade? Do patrão ou do empregado? Eu vou deixar aí no material de vocês aí
vou deixar no material de vocês algo a respeito sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos para o último tema, pessoal, que é o tema do aviso prévio, e assim nós encerramos aqui o quarto módulo, ok? Nossa quarta aula, perdão. Quarto bloco, quarta aula. Aviso prévio. O que seria o aviso prévio? Deixa eu tomar aqui uma água aqui, que minha garganta secou. O aviso prévio seria uma comunicação antecipada, tanto por parte do patrão, quanto por parte do empregado. E qual que é a finalidade do aviso prévio? A finalidade do aviso prévio seria o quê? Por parte do empregado, né? O empregado ele dá o aviso prévio para o patrão para quê? Para que o patrão tenha um tempo hábil para providenciar um substituto. Já o aviso prévio dado do patrão para o empregado, né? Do empregado para o patrão, é porque o patrão tem tempo de arrumar um substituto. Já do empregado que dá o aviso prévio em face do patrão, então nesse caso aí, né, a finalidade é o quê? Certo? Aliás, o patrão, né, dá o aviso prévio para o empregado. A finalidade qual é? A finalidade é para que o empregado tenha um tempo hábil de arrumar um emprego, ok? Então, essas são as finalidades do aviso prévio. Vale observar que no contrato de prazo determinado, via de regra, não existe o aviso prévio, exceto se houver previsão no contrato. E essa previsão, e esse contrato, ele tem que prever o quê? Ele tem que prever que existe uma possibilidade de rompimento antecipatório do vínculo de emprego. Então, no caso de rompimento antecipatório do vínculo de emprego, antes, ou seja, né, é quando o vínculo de emprego ele termina antes do termo pré-fixado, antes da data limite ali que está previsto no contrato. Se o contrato, por exemplo, prevê que o fim dele será no dia 24 de maio de 2025, ou de 2024, se no contrato houver uma disposição que pode haver um término antes disso, nesse caso aí, esse contrato ele tem que prever ali, né, no caso ali, uma cláusula assecuratória de direito de rescisão, certo? Uma cláusula assecuratória de direito de rescisão. Então, nesse caso aí, se houver uma cláusula contratual permitindo uma rescisão antecipada com aviso prévio, então, nesse caso aí é possível haver, né, essa verba trabalhista dentro do contrato por prazo determinado. Bem, como que são os prazos do aviso prévio? O prazo do aviso prévio, geralmente, ele é fixado em 30 dias, quando o empregado ele elabora o patrão, certo? Quando existe esse vínculo trabalhista, aliás, por um prazo de até um ano. Se o prazo de até um ano, então o prazo de aviso prévio ele é de 30 dias. A cada ano trabalhado na empresa, se acrescenta 3 dias. Então, gente, o prazo máximo de aviso prévio, né, previsto legalmente, é de 90 dias, certo? É de 90 dias. Esse é o limite do prazo do aviso prévio. E como é que é feito a contagem? Como é que é feita a contagem? A contagem ela é feita sob a chave ad quem, ou seja, né, exclui o dia do início, mas se conta o dia do fim, ok? Previsão aí na lei 12.506 de 2011. Quais são as consequências jurídicas pela falta de aviso prévio? Bem, a falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado ali, né, o direito a ele receber o salário correspondente ao aviso prévio, ok? Se for o contrário,
no caso, o empregador vai ter que descontar, certo? O salário correspondente ao aviso prévio, ok? E, a título de observação, né, o aviso prévio, trabalhado ou não, ele está sujeito ali à contribuição do FGTS, e o pagamento do aviso prévio, ele integra o quê? Quais verbas trabalhistas que o aviso prévio integra? Ele integra o 13º, que é a gratificação natalina, as férias, bem como os recolhimentos aí previdenciários. Bem, isso eu já falei, né, que a falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador aí o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Isso aí está previsto no artigo 487 da CLT, ok? Reconsideração do aviso prévio. É possível haver o arrependimento, tanto por parte do patrão, quanto por parte do empregador, quando um dá o aviso prévio para o outro. Porém, essa reconsideração ela é bilateral, ou seja, é preciso haver o consentimento de ambos, tanto por parte do patrão quanto por parte do empregador. Aí, caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, né, o contrato ele vai continuar a vigorar como se o aviso prévio não tivesse, né, sido dado, ok? Justa causa no aviso prévio. Se há justa causa no aviso prévio, né, então ocorre aqui o que chamamos de, né, uma conversão, né? A justa causa do transcurso do aviso prévio transforma aí a dispensa imotivada do obreiro ou seu pedido de demissão em demissão por justa causa, ok? Se a justa causa for cometida por parte do empregador, o empregado, então, ele fica liberado do cumprimento do restante do aviso prévio. Então, o empregador, ele ficará aí obrigado aí a pagar a remuneração correspondente aos dias restantes, ok? Sem prejuízo, né, de eventuais indenizações por danos morais, etc., que o empregado vai ajuizar contra o patrão na Justiça do Trabalho, né, a depender aí da lei, né, a depender da ilicitude descumprida pelo patrão. Agora, se for o contrário, né, se o empregado ele comete a falta grave, ou seja, a justa causa, quem vai demitir por justa causa vai ser o patrão, então o empregado ele vai perder o restante do aviso prévio e o direito aí às verbas rescisórias de natureza indenizatória, ok? Salvo se a falta grave for decorrente de abandono de emprego, pois aqui existe uma presunção de que o trabalhador, né, deixou o antigo trabalho porque estava procurando um emprego novo, certo? Previsão legal, artigo 490 e 491 da CLT, bem como a súmula 73 do Tribunal Superior do Trabalho. E assim, pessoal, nós encerramos aqui a nossa última aula. Obviamente, eu tive que compilar esse curso, certo? Haja vista as 40 horas e haja vista também que o material, né, que está sendo gravado é o nosso próprio material do professor, sobretudo que o Campos Arinhos ainda está montando aí o seu estudo específico para CAD. Então, gente, espero que os senhores façam proveito do curso. O material, né, uns slides em forma de apostila, eu vou deixar disponível para os senhores, com o intuito dos senhores complementar o conhecimento. Enfim, eu estarei à disposição aí para sanar as eventuais dúvidas. Um abraço aí e um bom dia, boa tarde ou boa noite, já que eu não sei o horário exatamente, não sei qual horário exatamente que os senhores estão assistindo aí à presente aula.